Palmeiras está a um passo de anunciar o goleiro Carlos Miguel, hoje atualmente no Nottingham Forest e ex-goleiro do Corinthians. E já adianto para vocês, se der certo, é um puta de um acerto para a Sociedade Esportiva Palmeiras, finalmente. Para mim, caso dê certo, vai ser a terceira melhor contratação da Leila Pereira neste ano, tá? Então fica comigo, Palestrino, que essa história bombou no final de semana e eu vou trazer para vocês a minha visão e até em que pé que está essa história do Carlos Miguel vestir aí a camisa do Palmeiras. Está muito próximo do Palmeiras anunciar o jogador. E também pipocou nesse último final de semana o lateral esquerdo Jefité. Eu bati o olho e falei assim, quem é este sujeito? Pois é, este nome, Palestrino, surgiu também no mercado e foi muito comentado no final de semana que pode ser mais um reforço para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E é claro, nós vamos falar nesse vídeo também, dar os pitacos nossos aqui como torcedor, obviamente. Eu não sou nenhum eloquente desses caras da mídia profissional, mas eu vou dar minha visão como torcedor desse jogo Palmeiras e Ceará, hein? Que o Palmeiras pecou muito para mim, principalmente no primeiro tempo, mas que bom que teve aí o seu poder de reação ativo e conseguiu virar essa partida. Antes da gente começar, Palestrino, verifica a sua inscrição, como eu sempre digo. Se você é novo, assiste o conteúdo até o final, porque aí lá você vai ter uma noção se esse conteúdo é para você, se vale a pena. Se você gostar, lá no final você se inscreve e também deixa o seu like, tá bom? Mas pra galera da casa, já chega sentando o dedo no botão do like aí para ajudar o canal. Fechado? Conto demais com todos vocês. Também não esqueça, botãozinho do hypar aí para quem assiste a gente pelo celular. Assim você coopera também muito com o nosso trabalho. E pra gente finalizar aqui, pra gente ir direto pros assuntos, aqui sempre no primeiro comentário fixo vai ter um link, Palestrino. Ali você vai encontrar diversos produtos da Sociedade Esportiva Palmeiras por precinhos que eu tenho até vergonha, ó, desse tamaninho, para você adquirir se você quiser e quem sabe comprar aí um presente atrasado para o seu papai que seja palmeirense, tá bom? Link tá aqui no primeiro comentário fixo. Sem mais delongas, vamos falar de Palmeiras nessa primeira edição do seu canal Notícias Meu Verdão nesta segunda-feira. Vem comigo. Palestrino, a relação da torcida com este cidadão aqui português, técnico do Palmeiras, está entre amor e ódio. Tem uma parte da torcida que ama o Abel Ferreira de coração e às vezes torce mais para ele do que pro Palmeiras, e tem uma outra parte da torcida que, olha, tá odiando o Abel Ferreira e quer que ele vá embora do Palmeiras pra ontem. E eu, onde eu me classifico? Eu tô no meio termo. Eu não sou o cara que odeia o Abel Ferreira, mas eu também já não sou mais aquele cara que ama de coração o técnico, porque eu sou um cara aqui ponderado, cara. O que tem que ser dito, eu digo. Doa a quem doer. Mesmo que eu tenha que criticar um técnico que é tão vitorioso, que é o Abel Ferreira, que tá na sua tela, tá bom? Vamos falar desse jogo aí. Teve protestos no final de semana, torcida bombardeando, né? Estão falando que é a torcida do Palmeiras, mas foi ali uma meia dúzia que fez aquela merda. E pra mim aquilo não é torcida, tá? Que explodiram aquelas bombas lá no CT do Palmeiras. Aquilo ali não é torcida, aquilo ali é bandido. Aquilo é bandido. Aquilo não é torcida. Torcida é quem protesta no estádio, torcida é quem compra a camisa do Palmeiras, torcida é que mesmo em meio a protestos tá lá apoiando o time, torcida é que sim, que critica, torcida é quem faz aquele tipo de manifesto que foi encabeçado pelo Paulo Serdán antes do jogo contra o Corinthians. Eu achei sensacional aquela manifestação da torcida com aquelas cestas de café da manhã perguntando o que tá faltando pra vocês. É um do caramba. Quem não gostou desse protesto da torcida é porque não entendeu o que a torcida quis deixar de recado para os jogadores do Palmeiras. Foi lá e perdeu pro Corinthians e tudo mais. Aquilo é protesto pacífico, sem ofender ninguém, sem explodir, depedrar patrimônio particular e privado, que foi o que esses vagabundos fizeram aí nesse final de semana, explodindo bomba lá no CT do Palmeiras. Isso não se faz, cara. Isso não se faz, tá bom? Então tá aqui a minha mínima manifestação em relação a isso. Aconteceu muita coisa no Palmeiras, o clima de fato tá tenso no Verdão. Parece que a diretoria sentiu um pouco do que tá acontecendo, parece que eles estão começando a se mexer para trazer alguns reforços e a gente vai falar nisso nesse vídeo. Mas antes nós vamos falar aqui do jogo entre Palmeiras e Ceará e tô colocando a foto do Abel aí para ilustrar tudo que a gente vai falar aqui agora.
Primeiro tempo, já quero dizer pra vocês, pobre. Nossa, como... Olha, eu tava dormindo, eu tava assistindo na casa do meu avô, isso daí, foi muito gostoso passar o final de semana com os meus tios, com meu pai, com os meus avós. A minha avózinha, que já tá velhinha também, narrando o jogo. Ah, eu entendo dessa... Mandando um palavrão também, minha avó. Puta, eu dei risada ontem pra caramba. Foi um dia maravilhoso e abençoado por Deus. Por isso que eu não fiz aqui vídeo pra vocês ontem no canal. Mas assisti na casa dos meus avós, passando o dia dos pais aí. E ó, primeiro tempo do Palmeiras, pobre. Não jogando nada. Eu contei, cara, foram 8 cruzamentos do Palmeiras. É só na lateral, né? Bola na lateral. Se você for olhar o esquema de calor aí do Palmeiras, se você for buscar as análises ali, tá fazendo tipo um arco. O calor do campo ali onde os jogadores estão postados, né? Fica um arco, tanto de uma lateral para outra lateral. O Palmeiras não consegue fazer jogos pelo meio, pelo menos no primeiro tempo. E aí é bola na lateral, os caras não tem o que fazer, não dribla, não faz nada, vai lá e balão pra frente e tome cruzamento pra área. Foram 8 cruzamentos do Palmeiras. Os 8 cruzamentos, nenhum deles foi efetivo. E apenas um chute no gol no primeiro tempo, que foi do Lucas Evangelista de fora da área, que o goleiro do Ceará encaixa. Fora isso, não tem mais o que dizer do Palmeiras no primeiro tempo contra o Ceará. Um time pobre, um time que é um deserto, já falei pra vocês, não cria absolutamente nada. E aí o Palmeiras chega para o segundo tempo, e o Palmeiras continua sonolento. Só vai acordar quando toma o gol do Ceará, cara. Aí, quando o Palmeiras toma aquele gol pro Ceará, que pra mim o jogador do Ceará tava mais pra cruzar aquela bola, ele não chutou no gol. Pra mim ele cruzou aquela bola e acabou sendo premiado com puta de um golaço, né? E o Everton, pra mim, vou deixar pros goleiros de plantão falar isso daí. Mas, na minha opinião, o Everton tava bem adiantado, hein, Everton? Puta golaço que você tomou. Se você não tivesse adiantado, você tinha defendido essa bola, hein? Puta merda. Tanto no primeiro gol do Ceará eu achei que o Everton falhou. Agora no segundo que foi anulado, o Everton deixou a bola passar também. Pra mim você falhou de novo, hein, Everton? Tá chegando concorrência pra você, Everton. Abre o olho aí, tá? Bom, enfim, tá aqui a alfinetada que eu deixo pra vocês. Mas retomando, o Palmeiras só acorda quando toma o gol pro Ceará. Aí o Palmeiras mostra o seu poder de reação. E é aí que eu vejo o ponto positivo dessa partida. É um time limitado, de fato, é um time que não tem criatividade no meio-campo. Quando o Palmeiras toma o gol pro Ceará, o cidadão que está na sua tela, nosso professor Abel Ferreira, resolve mudar. E aí quando ele põe, ele sinaliza que vai botar o Flaco Lopes, eu falei, puta, ele vai tirar o melhor jogador de novo, que era o Vitor Roque. Se tem um jogador lúcido hoje no Palmeiras, que não pode ser substituído, é o jogador mais assertivo do Palmeiras hoje atuando, é o Vitor Roque. Quem fala que o Vitor Roque é bagre não sabe o que está dizendo. É o jogador que tem mais honrado a camisa do Palmeiras nessa fase terrível que a gente está passando. Ele precisa mudar? Lógico que ele precisa mudar. Precisa parar de ser um pouco fominha? Lógico que ele precisa. Tem muitos aspectos que o Vitor Roque precisa mudar. Mas ontem, de novo, ele foi o melhor jogador do Palmeiras. E aí quando ele sinaliza em colocar o Flaco Lopes, o Abel, eu falei, puta, ele vai tirar o Tigrinho. Que bom! Ele não tirou, ele tirou o Facundo Torres, que não estava jogando absolutamente nada, e também colocou o Felipe Anderson, que também não fez uma boa partida. Mas uma coisa que chamou muita atenção, e até o próprio Abel Ferreira deu declarações que nós podemos entender que ele vai testar o sistema de 4-4-2, velho, com 2 atacantes, Vitor Roque e Flaco Lopes. Ontem funcionou demais. Os 2 gols que o Palmeiras faz sai de passes do Flaco Lopes. Aliás, uma no jogada dentro da área do Flaco, que ele tá para finalizar, e ele sofre, ele não, né? O cara mete a mão na bola ali, era uma jogada que o Flaco Lopes estava, ele vai com personalidade, pega a bola e chuta um chute de pênalti indefensável para o goleiro. Parabéns ao Flaco Lopes, tá vendo? Eu não odeio o cara. Quando o cara acerta, a gente vem aqui e fala real, cara. Agora, quando o cara vai mal, a gente também manda a realidade. Tem alguns torcedores que não conseguem entender isso. Ontem, o Flaco Lopes mostrou, né, mais um bom futebol. E o segundo gol do Palmeiras originou-se de uma roubada de bola no meio de campo e o Flaco Lopes dando um passe que é tudo que a gente pede, criatividade no meio de campo. Precisou um atacante recuar, me dá um passe mais assertivo pro Maurício, o Maurício vai na linha de fundo, cruza a bola bem baixo e o Vitor Roque vai lá e faz o segundo gol de virada. O Palmeiras precisou de 5 minutos para virar o jogo contra o Ceará. E esse é o ponto positivo da partida de ontem, para mim, tá? O Palmeiras tem poder de reação.
Não é à toa que a gente cobra aqui derrotas fatídicas como essa que foi para o Corinthians. Gente, ninguém me tira da cabeça. Se o Palmeiras não fosse esse deserto que vem sendo, né, ultimamente pelo esquema tático que o Abel tem criado, o Palmeiras teria vencido o Corinthians com facilidade. O Palmeiras, ele é muito cobrado, sabe por quê? Porque o Palmeiras tem muito a oferecer. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Palmeiras tem dinheiro, Palmeiras tem boa administração, Palmeiras tem um bom técnico, o Abel não é um mau técnico. Então, lógico que quando o Palmeiras faz jogos em sequência horríveis, é lógico que esses caras vão ser cobrados e tem que ser cobrados. Ontem, o Palmeiras em 5 minutos resolveu a partida. Aquilo que era para ser um banho de água gelada no torcedor do Palmeiras tomando aquele gol do Ceará, o Palmeiras em 5 minutos resolveu a parada. E parabéns ao Abel, que mudou assertivamente dessa vez. O Flaco Lopes entrou em campo, mas ele permaneceu com o Vitor Roque. E tá aí, cara, foi coroado. O Flaco Lopes fez boa partida, deu bons passes, fez o gol de pênalti. E aí teve ainda o gol do Vitor Roque para dar mais tranquilidade dele, para ter mais sequência. Fiquei feliz que o Abel reconheceu isso. Perguntaram para ele na coletiva de imprensa se fazia sentido jogar com 2 atacantes. Ele falou, é uma coisa que ele vai testar. Ficou claro isso. Então que legal. É bom ver isso, que o Abel pode, quem sabe, mudar essa equipe. Tá muito fácil marcar o Palmeiras com esses 2 pontas, cara. Vamos jogar no 4-4-2 e eu fico feliz que o Abel parece que está tendo lapsos aí de sanidade. Falou, opa, realmente eu acho que eu preciso mudar aqui, botar um 4-4-2, jogar com 2 atacantes em vez de 2 pontas espetados como ele gosta, né? Então que bom. Fiquei muito feliz ontem com a partida, mas reitero, primeiro tempo do Palmeiras foi de novo um deserto. Foi uma porcaria esse jogo do Palmeiras, pelo menos no primeiro tempo. No segundo, precisou tomar o gol do Ceará para ver se acordava e acordou. Outra coisa, para mim, Facundo Torres não pode ser titular dessa equipe. Ele já vem tendo uma sequência direto aí no Palmeiras e não tem entregado bom futebol. Para mim, eu acho que ele tem que dar sequência pro Felipe Anderson, se ele vai continuar, né, com esse esquema de 4-3-3. Tá muito claro para mim que o Facundo não pode ser titular dessa equipe, tá devendo muito futebol no Palmeiras. Isso aí, a gente precisa falar também do gol anulado do Ceará, né, que a gente reclamou muito, que anularam o nosso contra o Corinthians. E, cara, o lance praticamente igual também, né? Só que dessa vez aconteceu com o Ceará. Só vai parar de desmarcar esses gols aí por impedimento quando colocar a tecnologia do semiautomático no Campeonato Brasileiro. Quando não fizer isso, for esses caras do VAR que tem que traçar essas linhas que ninguém entende absolutamente nada, vai continuar anulando gols como esse. E pra mim, ontem, o próprio Abel Ferreira falou, e ele tá certo, tá? E eu priorizo o que é certo, mesmo que tenha anulado, não seja o gol do Palmeiras, seja de outra equipe. Porque assim como eu não quero que aconteça com outra equipe, eu não quero que aconteça com o Palmeiras. E ontem aconteceu com o Ceará. Pra mim, gol legítimo. O gol de empate do Ceará, e aí os caras do VAR vai lá e anula por causa de um impedimento milimétrico. Ele tá um cabelo na frente do defensor do Palmeiras, e aí por causa desse cabelo ele está à frente, aí foi anulado o gol do cara. Gente, você acaba com o futebol com esse tipo de coisa. Eu defendo aqui o que é certo, pra mim foi mal anulado esse gol do Ceará, era pra ter sido 2-2, e eu mesmo que vocês venham aqui e me criticam, eu não tô nem aí, eu prezo pelo que é certo. Lá no Campeonato Paulista, teve um pênalti que eu reclamei, que eu falei que não tinha sido pênalti. E aí muito palmeirense veio me xingar aqui. Agora eu estou falando, foi mal anulado o gol do Ceará. Porque o gol mal anulado do Ceará foi exatamente o mesmo gol que anularam contra o Corinthians lá na Arena dos caras, tá bom? Então esse VAR é uma vergonha, essa tecnologia precisa ser aperfeiçoada e parece que pro próximo Campeonato Brasileiro, a partir de 2026, a CBF vai mudar isso aí, vai atrás do semiautomático. E que bom que isso vai ser feito. E aqui um dado interessante pra gente finalizar. É a 14ª virada de jogo em toda a história do Abel Ferreira pelo Campeonato Brasileiro. São 14 jogos que o Palmeiras, no comando do Abel, sai perdendo a partida, mas consegue reverter e trazer os 3 pontos para casa. Baita resultado pro Palmeiras, precisa, lógico, muita coisa para melhorar. O Abel precisa rever os conceitos dele se ele quiser continuar sendo treinador do Palmeiras. Mas é isso aí, gente. Essa é a minha visão, quero saber a opinião de vocês do jogo de ontem. 3 pontos importantíssimos aí na conta pra gente seguir sonhando com o Campeonato Brasileiro. E seguindo nossos assuntos, vamos falar um pouco de mercado da bola aqui, que estourou esses negócios aí no final de semana. Eu doido pra fazer um vídeo no domingo pra vocês,
não consegui fazer, tá bom? É Dia dos Pais, cara, complicado. E a galera ainda me solta do tal do Carlos Miguel bem no domingo de Dia dos Pais, né? Nem pra segurar a imprensa aí e trazer a informação na segunda-feira. Enfim, saiu no domingo, nós vamos tratar nesse vídeo da manhã. Ainda tem negócio de Roger Guedes ainda, que estão falando aí. Eu vou dar uma olhada melhor nessa história. Qualquer coisa eu trago pra vocês no vídeo da tarde dessa segunda-feira. Mas, ó, antes vamos falar do Jefité, que andou circulando o Palestrino. É o seguinte, ó, o Palmeiras negocia, tá? A contratação do lateral esquerdo Jefité, que eu nem sei quem é esse cara. E aí eu fui pesquisar e trouxe para vocês as informações, até para meu próprio conhecimento e compartilhar com vocês. Esse cara aqui hoje ele tá no Rangers, time da Escócia. O jogador ele é pouco conhecido, né, no futebol brasileiro e ele teve aí uma passagem pela base do Fluminense, não teve aí parece que atuações no time principal e já foi logo negociado com clubes da Europa. O Jefité, ele é um jogador de 21 anos, né? É aquele bom e barato que o Palmeiras gosta de contratar. E ele tem como ofício principal jogar de lateral esquerdo e pode também fazer algumas funções de ala no jogo, tá? Então, tá aí o pacote perfeito que o professor Abel Ferreira adora. Lateral esquerdo de ofício, a gente tá precisando, né, negociando o Vanderlan com o Red Bull Bragantino. O Palmeiras precisa ir atrás de um lateral esquerdo e o nome do Jefité apareceu com muita força no fim de semana. Segundo informações aí, o lateral fez parte da geração, entre aspas aqui, né? Segundo informações do Wall Sports, ele fez parte da geração dos sonhos do Fluminense, ao lado de nomes como Matheus Martins, Metinho, ou Metinho, sei lá, Kaique e Arthur. E também o jogador conquistou o Brasileirão Sub-17 de 2020 contra o Atlético Paranaense e recebeu convocações também aí no seu currículo para as seleções de base do Brasil. O jogador tem passagens pelo time do Apoel do Chipre em 2023, depois ele voltou para o Fluminense e posteriormente o Fluminense o vendeu em definitivo para o Rangers da Escócia, clube no qual ele atua no momento. O Jefité ele tem 52 jogos pelo time da Escócia, tem um gol marcado e 4 assistências na última temporada, né, a 24-25, já começou a temporada 25-26 lá na Europa, tá bom? Um dado importante também que é trazido pelo portal UOL é que ele foi eleito o melhor da posição atuando no país durante o ciclo, o que não é uma informação tão relevante, porque o cara tá jogando na Escócia, né, velho? Com todo respeito ao futebol escocês, com todo respeito ao Rangers, mas é um jogador que, sinceramente, né, era que nem o Mikael. Mikael também foi um destaque lá na zaga da MLS. Tá chegando aqui no Palmeiras, você tá vendo a tragédia que é o Mikael jogando pelo Palmeiras. Mikael, nada contra você, tá? Não tenho nada, bicho, contra você. Tô falando aqui minha visão de torcedor. Você tá devendo futebol no Palmeiras, Mikael. Sinto muito. E a mídia te exaltou, falando que ele tinha sido, na temporada passada, o melhor desarmador da MLS. Palmeiras vai lá, contrata o cara chega aqui, é uma tragédia. Eu espero que o Jefité não seja a mesma coisa, tá? É um jogador que chega para ser uma aposta. Eu não vi os valores que o Palmeiras tá para pagar para esse cara, mas o que a gente tem é que, de fato, o Palmeiras tá indo atrás desse lateral aqui. Outros nomes que se especulam no Palmeiras é do Matheus Reis, do Sporting lá de Portugal, que eu já falei que pra mim o Matheus Reis é muito mais assertivo que esse Jefité, enfim, e também surgiu o nome do Abner, lateral esquerdo do Lyon. Esses três nomes, Jefité, Matheus Reis e Abner, são os nomes que estão muito especulados e o que bombou no final de semana foi o nome do Jefité para quem sabe ser o novo reforço da Sociedade Esportiva Palmeiras para lateral esquerda. Mais uma aposta para mim, caso venha, mas se vier, vai ter a minha torcida aqui, lógico, para que o cara se dê bem e desempenhe muito bem por aqui. Vamos aguardar, né? É o tipo de contratação que a diretoria do Palmeiras gosta, né? O perfil do Palmeiras, é o barato, o jogador jovem, poder de revenda, enfim, todos nós já estamos cansados dessa pataquada, mas enfim, enquanto tiver Leila Pereira e Anderson Barros, a gente vai ver muito dessas apostas chegando no Palmeiras. Mas um clube de futebol não vive só de apostas, não é verdade, Palestrino? E que bom que o nome desse cara aqui, que já fez o seu nome no Corinthians, já mostrou o talento que tem e está voltando com muita força, pelo que se diz aí em vários portais, para o Brasil. E não é para vestir preto e branco não, é para vestir verde e branco, tá bom? O Palmeiras tem, Palestrinos, e eu falo isso com muita empolgação, negociações avançadíssimas para fechar a contratação do goleiro Carlos Miguel, ele mesmo que está aí na sua tela. A tendência, meu querido palmeirense, é de que o Verdão pague cerca de, apenas
4 milhãozinho de euros, que dá aí mais ou menos 25,3 milhões de reais, para buscar o arqueiro de apenas 26 anos de idade. E aí, quem sabe, mais uns bônus o Palmeiras pague aí pro Nottingham Forest. Ele deve assinar um contrato de 5 anos com o maior campeão do Brasil. A negociação, Palestrino, bombou no final de semana. Ela foi divulgada primeiramente pelo portal UOL e depois confirmada por vários veículos de imprensa. É isso que me faz tratar isso não como especulação, mas de fato o Palmeiras está em cima do jogador. E deve anunciar, já ouso falar para vocês, ainda essa semana, tá? Porque as informações que circulam é que o Verdão só aguarda ele aqui, assim como foi com o Kelvin, para fazer exames médicos para, de fato, oficializar a contratação do goleiro Carlos Miguel. Muito boa contratação, na minha visão. Aqui já não chega como uma aposta. É um jogador, um goleiro que foi muito bem quando esteve no Corinthians, assumiu muito bem a vaga do Cássio quando saiu lá, foi pro Nottingham Forest, não teve atuações, né? Eu acho que fez 4 jogos só pelo Nottingham Forest, e aí o time inglês já tava botando ele para escanteio, e aí o Palmeiras tá pintando aí como oportunidade pro goleiro, e ele deve vir e vestir verde e branco. Cravo para vocês aqui 99,9% de que Carlos Miguel será goleiro do Palmeiras. Eu não cravo 100%, porque só dá para cravar 100% quando ele assina o contrato. Ele não assinou, mas a informação que se tem de última hora é de que o Palmeiras aguarda ele aqui em São Paulo para fazer exames médicos e aí sim, de fato, oficializar o jogador. Puta acerto do Palmeiras, tá? E ainda o Everton ontem coroando, hein? 2 golzinhos que o Everton tomou. Que bom que um deles foi anulado erroneamente, já falei aqui. Mas, pra mim, o Everton falha, é humilde opinião, tá? Eu não sou goleiro. Se alguém aí joga aí como goleiro e, sei lá, treinou, ou até mesmo o pessoal da mídia aí que foi goleiro pode analisar melhor. Mas pra mim, o Everton falha no primeiro e falha no segundo gol que o Palmeiras toma pro Ceará, hein? A bola pra debaixo do braço dele, gente. Pelo amor de Deus, aquilo ali... enfim, pra mim o Everton falhou. E ainda em noite que o Everton falha, em tarde, né, na verdade de domingo que o Everton falha, o Palmeiras tá aí, ó, atrás do Carlos Miguel. Quando ele entrar no gol do Palmeiras e fizer 2 defesas elásticas lá que chame a atenção, pronto, ele tira o Everton do gol. Essa é minha opinião, né? Lógico, todo jogador é uma aposta, mas há apostas que são mais assertivas do que outras. No caso, o Carlos Miguel, eu acho que é uma baita contratação, né? O Palmeiras tentou Gabriel Grando, falou-se aí de goleiro da Série B, gente. Para com isso, cara. Tá aí, ó. Eu acho um puta de um acerto do Palmeiras. Espero que ele honre o manto alviverde. Ele já disse lá atrás, é verdade, né? Você deve estar se questionando. Ah, minha prioridade é voltar pro Corinthians e tudo mais. Gente, ele faz média com o torcedor do Corinthians, né, gente? Pelo amor de Deus. O jogador é profissional, cara. Antes dele torcer pra algum time, o cara, ele avalia o que é melhor pra ele. Não à toa ele saiu daquela tragédia que tá o Corinthians lá, aquele buraco que os caras tão. Falou, opa, time inglês atrás de mim pra eu jogar na Premier League? Tchau e benção pro Corinthians, tô indo embora. Como é que eu vou julgar o cara? Se o cara pensa dessa forma, no buraco que o Corinthians tá. Ele foi. É altamente questionável e tudo mais, enfim. Ele foi pra lá, eu entendo a atitude do jogador. E agora não tá jogando lá, o Palmeiras, um time grande que tá ganhando tudo recentemente, faz uma proposta pro cara, dificilmente o cara não aceita, né? Então, tudo indica que ele vai ser goleiro do Palmeiras e toda a sorte do mundo para o Carlos Miguel. Tô falando esse vídeo aqui, logo mais aí o Palmeiras deve, quem sabe, tá anunciando sua nova contratação aí de 2026 e é o goleiro Carlos Miguel. Quero saber a opinião de vocês. Usa aqui o espaço para comentários. O que vocês acham aí do Carlos Miguel, que para mim é uma contratação assertiva? Fala para mim aí o que você achou do Jefité. Você acha que é interessante esse nome? Para mim é daquelas apostas mais arriscadas que o Palmeiras pode fazer, mas tá trazendo, quem sabe, aí o Jefité. Vamos aguardar as novas informações. Quero saber também a opinião de vocês a respeito desse jogo contra o Palmeiras no Ceará. Coloca aqui nos comentários. Posta aí, quero muito dialogar com vocês sobre tudo que aconteceu. E aguarda que tem mais informações para vocês no vídeo da tarde. E dessa forma, Palestrina, eu vou terminando por aqui essa edição da manhã do seu canal Notícias Meu Verdão. Quero agradecer sempre aqui, como de praxe, pela audiência de vocês e pedir, me indigar, como eu sempre falo, sua inscrição no canal, o seu like é muito importante, o botãozinho hypar tá aí, Palestrina, não te custa nada, eu sei que assiste pelo celular, clica no hypar, ajuda o nosso conteúdo a crescer cada vez mais aqui no canal. Sempre serei grato a todos vocês. Vou indo nessa, que o Papai do Céu dê uma segunda-feira abençoada a todos vocês. Volto no próximo vídeo e avante palestra.